Um grande mistério ronda a morte dos 12 apóstolos de Jesus. Na maioria dos casos, coisas que a Bíblia não revela para você. Mas agora você vai descobrir como morreram os 12 apóstolos de Jesus. A paz do Senhor, pregador e pregadora de Cristo, tudo bom com você? Eu espero que você esteja bem. Meu nome é Bruno Neri e recentemente eu estava lendo sobre os 12 apóstolos de Jesus e do nada eu me deparei com uma lista de como faleceram os 12 apóstolos. Na minha cabeça eu já sabia que alguns dos apóstolos tinham morrido de forma extremamente brutal, mas naquele momento eu fiquei extremamente chocado com as informações, com os detalhes que eu vi ali, então eu decidi realmente trazer esse conhecimento para você, fiz uma pesquisa mais aprofundada e vim fazer esse vídeo para te falar como morreram os 12 apóstolos de Jesus, ensinar para você quais são os detalhes que tem por trás da morte de cada um dos 12 apóstolos. Mas aqui vai um aviso de suma importância. A maioria das coisas que eu vou falar aqui dentro deste vídeo são coisas que não estão relatadas na Bíblia. São escrituras extras que estão fora da Bíblia, apócrifos, histórias, contos e teorias por trás da morte de cada um dos 12 apóstolos. São realmente histórias que vêm sendo passadas de geração para geração na cidade onde possivelmente esses apóstolos aí pararam para evangelizar e possivelmente podem ter morrido ali. Por isso foi uma pesquisa bem profunda que eu fui fazer, só que cada coisa que vai estar aqui não vai estar na Bíblia. Algumas situações vão estar na Bíblia, outras situações não, e você vai entender se você ficar até o fim do vídeo. Então antes de nós entrarmos na morte de cada um dos apóstolos, eu quero convidar você a curtir esse vídeo se você já gostou da ideia desse vídeo aqui. Saiba que foi bastante dedicação para fazer esse vídeo aqui, foi uma pesquisa bem profunda, então eu gostaria muito que você curtisse para que o YouTube divulgasse mais esse vídeo e ele entendesse que esse conteúdo aqui ele é bom. E já que você vai curtir, aproveita, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui dentro desse canal você vai receber vários e vários conteúdos que tem correlação com a palavra de Deus, com o mundo cristão, com a nossa vida cotidiana aí para você ser um cristão saudável. Sem mais enrolação, então vamos embora para o nosso conteúdo. Para você ter um pano de fundo do que aconteceu, após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, os seus discípulos começaram a cumprir a missão a qual Jesus instituiu para eles, que era para ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Por isso então eles saíram pelo mundo para cumprir essa missão de pregar o verdadeiro evangelho às pessoas que desconheciam desse assunto. E naquela época a perseguição para os cristãos foi assídua, foi bem rigorosa, assim como ainda é em alguns países. E no meio de toda essa perseguição, toda essa afronta que o cristianismo teve para crescer, os discípulos de Jesus, alguns deles sofreram bastante e tiveram algumas mortes bem brutais aí, que você vai ficar sabendo daqui a pouco. O primeiro discípulo que nós temos aqui é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, como você sabe, foi um apóstolo que foi muito próximo de Jesus. Ele caminhou lado a lado com Jesus, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E provavelmente, se você conhece alguma coisa em relação com a morte dos discípulos, a morte do apóstolo Pedro é uma morte bem famosa, conhecida. Após vários julgamentos em Roma, o apóstolo Pedro ele foi crucificado. É isso mesmo, ele também morreu crucificado. Mas por se sentir indigno de ser crucificado, assim como o seu mestre, Jesus, crucificado de pé, com os braços abertos de pé, o apóstolo Pedro ele pediu para que viesse ser crucificado de ponta cabeça. E assim fizeram e crucificaram ele de ponta cabeça. O segundo apóstolo foi o apóstolo André, que era coincidentemente irmão do apóstolo Pedro. André, no geral, não é muito mencionado na Bíblia e existem vários mistérios por trás da morte de André. E em minhas pesquisas eu encontrei uma hipótese que pareceu bastante plausível em comparação a todas as outras hipóteses que eu vi. A que eu vou te mencionar aqui agora é bastante plausível. Que é o seguinte, de acordo com o historiador religioso do século XV, Dorman Newman, André, o irmão de Pedro, foi para Patras, no oeste da Grécia, em 69 d.C., onde o procônsul romano Aegetes debateu a religião com ele e pediu para que André abandonasse o cristianismo, para que ele não tivesse que torturá-lo e também executá-lo. Mas é claro que isso não funcionou com André. André não abandonou o cristianismo e aparentemente esse procônsul romano decidiu dar o tratamento completo para André. Então André foi açoitado, foi torturado, foi amarrado em uma cruz em formato de X, para que dessa forma ele sofresse mais tempo antes de morrer. E o terceiro discípulo é João, o amado, aquele mesmo que escreveu
o livro de Apocalipse. De acordo com uma crença que surgiu nos últimos dias, o apóstolo João, ele foi jogado dentro de um galão de óleo fervente e não aconteceu nada com ele saiu de lá ileso. E o pensamento cristão mais comum acredita que João morreu em Éfeso após voltar do seu exílio na ilha de Patmos, onde ele passou vários e vários anos lá, isolado e em exílio total. E foi nessa mesma ilha onde João teve a revelação do Apocalipse. E o quarto é Tiago, irmão de João. E esse nós temos o relato bíblico de como que foi a sua morte. A Bíblia fala que Tiago foi decapitado pelo rei Herodes entre o ano 42 e 44 depois de Cristo. Isso aconteceu também em uma ocasião onde Pedro também foi preso. Se você quiser saber um pouco mais sobre a morte de Tiago, está escrito lá em Atos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2. E o quinto que nós temos aqui é Bartolomeu, também conhecido como Nataniel. Esse também, muito pouco a gente sabe sobre a morte dele. Algumas fontes dizem que ele foi simplesmente martirizado, já outras fontes dizem que ele foi esfolado e depois decapitado. Existem várias variações desse esfolado em si, porque dizem que ele pode ter sido esfolado com faca, onde tiraram mesmo a pele dele. Outras situações dizem que ele pode também ter sido esfolado de tanta chicotada que ele levou, não se sabe ao certo. O que se sabe é que ele foi martirizado e foi uma morte muito brutal. E o sexto discípulo é Felipe. Durante a minha pesquisa eu percebi que existe bastante discordância a respeito da morte de Felipe. Uma das fontes sugere que ele foi enforcado até a morte, e outra sugere que ele foi crucificado durante o seu ministério lá no Egito, que ele estava pregando lá pro Egito. E o sétimo discípulo é Tomé. Se você não lembra, Tomé é aquele discípulo que precisou ver para crer. Existem relatos que ele morreu a flechadas enquanto ele estava orando. Porém, a maioria das fontes que falam a respeito da morte de Tomé sugerem que ele morreu através de uma apunhalada por uma lança no seu ministério quando ele estava pregando lá pela parte da Índia por lá. Mas a primeira situação parece bem triste, né? A pessoa estar orando e morrer enquanto está orando, mas também sabemos que ele está na glória com o nosso Jesus Cristo. Então a morte para nós é lucro. E o oitavo discípulo que eu coloquei aqui é Mateus, aquele que era cobrador de impostos. Mateus se tornou um grande missionário. E no meio de todas as histórias que eu encontrei, aparentemente diz que ele foi preso lá na Etiópia. E as histórias contam que ele foi estocado por uma lança no chão e depois decapitado. Não se sabe muito sobre a história de Mateus, porque ele estava pregando em um lugar muito remoto da África, onde pouquíssimos cristãos ali decidiram se aventurar. Mas algumas histórias dizem que Mateus ele foi apunhalado pelas costas por um espadachim lá na Etiópia quando ele estava pregando. Mas isso foi tudo a mando de um rei chamado Ertacos, porque Mateus estava criticando a moral desse rei. Mas lembrando que tudo que eu estou falando aqui são relatos, né? São histórias, são livros que foram escritos depois da morte desses discípulos aí, tentando contar alguma coisa para trazer mais clareza sobre a vida deles. E o nono discípulo que eu coloquei aqui é o outro Tiago, que não é o irmão de João. Existem várias teorias da morte desse Tiago. Eu vou contar para você quais são as 3 teorias que eu encontrei lá que eu achei um pouco parecidas. A primeira teoria diz que Tiago foi crucificado lá no Egito quando estava cumprindo seu ministério por lá. A segunda teoria é que Tiago ele morreu como um mártir, que ele foi cerrado em pedaços, seu corpo todo foi picado em pedaços. E a terceira teoria diz que ele foi espancado quando ele estava em idade avançada já, foi apedrejado e morto com uma clava na cabeça. O 10º discípulo que eu trouxe aqui para você é Judas Tadeu. De acordo com uma igreja ortodoxa na América, Judas estava na Armênia quando ele foi preso e foi crucificado e morto a flechadas nessa cruz. E isso não foi muito distante também da morte de Jesus, tá? Isso estava muito próximo. E o 11º é o Simão, mas esse Simão não é aquele Simão Pedro, tá? Esse é o Simão Zelote. Nesse aqui eu também encontrei 3 teorias que eu vou trazer para vocês aqui agora, para vocês entenderem mais ou menos como que morreu o Simão. Primeira teoria diz que ele morreu pacificamente, sem problema nenhum, lá em Edessa. Esse é um local que fica lá dentro da Turquia. Já na segunda teoria é da tradição católica, que conta que Simão foi cortado ao meio. Note-se que essa é uma teoria bem agressiva, diferente da primeira, pra você ver como que é bem diferente uma teoria da outra mesmo. Já a terceira teoria diz que ele foi crucificado na Inglaterra, lá por volta do ano 74 depois de Cristo. E o 12º discípulo é Judas Iscariotes. Você já deve saber o que aconteceu com Judas Iscariotes. A Bíblia nos conta como foi a morte de Judas Iscariotes, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, no versículo 3 e 5. Então Judas, que o havia traído, ao ver que estava condenado, arrependeu-se e trouxe novamente as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: eu pequei por ter traído o sangue inocente.
E eles disseram: o que é isso para nós? E ele atirou as moedas de prata do templo e partiu e foi e se enforcou. Mas espera aí, ainda não acabou. Tem mais um discípulo. Mas irmão Bruno, não eram 12? Sim, eram 12 discípulos escolhidos primeiro. Mas depois que Judas Iscariotes morreu, foi escolhido mais um discípulo para substituí-lo. E esse discípulo foi Matias. E conta lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 26, que Matias ele foi escolhido através de sorte, foi lançado sorte para que escolhesse Matias. Está escrito o seguinte: então lançaram sortes, e a sorte coube a Matias, então ele foi adicionado aos 11 apóstolos. Tanto quanto o ministério de Matias e a sua morte, as duas são mistérios, não tem nada concreto sobre como que foi, mas como eu pesquisei algumas coisas, então eu consegui trazer algumas teorias, algumas hipóteses que vão te ajudar a entender um pouco melhor. Algumas tradições afirmam que Matias ele foi apedrejado no final do seu ministério, onde ele estava fazendo lá para os canibais lá na Etiópia. Já em outra teoria conta que ele foi apedrejado também, mas agora pelos judeus. E logo após ser apedrejado, não contente os judeus, decapitaram também Matias. E a terceira hipótese sobre a morte de Matias fala que Matias morreu somente de velhice, lá em Jerusalém mesmo. Você viu o quanto que é interessante a gente saber um pouco mais sobre como que esses apóstolos morreram. Mas isso não é importante. O importante é saber o que eles fizeram em suas vidas, como que eles trabalharam para Jesus Cristo e principalmente como que era o mestre deles, que eles estavam espelhando o seu mestre. Então, se você quer saber um pouco mais sobre os principais apóstolos, você precisa ler a palavra de Deus. Então, você tem que entender as cartas de Pedro, tem que ler os evangelhos de Mateus, evangelho de João. É aí que estão realmente as coisas boas. A morte é interessante nós sabermos, que eu trouxe aqui um conhecimento muito bom para você, e eu gostaria que você compartilhasse esse conhecimento com todo mundo que você puder, porque é um conhecimento que agrega na vida das pessoas, até mesmo às vezes na montagem de uma pregação. Só que o principal é saber como eles viveram, não como eles morreram. A morte é algo feliz para eles, porque eles morreram e foram para a glória com Jesus Cristo. E é isso que nós ansiamos. Ansiamos estar logo com o nosso Salvador. Mas se você quer seguir em frente no estudo sobre como morreram e como viveram eles, eu encorajo você, porque isso é muito bom. Aí por que é bom? Porque isso tudo pode trazer um despertamento para a sua vida. Um despertamento para a sua vida espiritual, também para a sua vida ministerial. Isso tudo vai agregar demais na sua vida cristã. E se você está lendo a palavra de Deus e não está entendendo com clareza aquilo que está escrito, eu te convido a baixar o meu e-book gratuito que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Clica ali naquele link, porque ali naquele link vai estar o e-book meu gratuito, onde eu ensino para você os 3 segredos para você entender a Bíblia muito mais rápido, de uma vez por todas, sem precisar ficar passando horas e horas lendo e relendo sem entender nada. Então clica no primeiro link da descrição, baixe seu e-book e seja abençoado. E eu quero te pedir novamente, curta esse vídeo se você gostou desse conteúdo, se agregou na sua vida, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos outros vídeos que vão sair aqui no canal, e também ative o sininho para você ser notificado quando sair esse novo vídeo, porque dessa forma você não vai perder nenhum conteúdo aqui. Nada que sair nesse canal você vai perder, você vai ficar por dentro e vai assistir antes que todo mundo. Lembre-se também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, porque é um conhecimento que agrega. Eu tenho certeza que poucas pessoas sabem esse conhecimento, e eu acredito que você quer abençoar o seu próximo, por isso abençoe ele compartilhando. E agora vai aparecer mais 2 vídeos de um dos meus lados, e eu quero que você assista um desses 2 vídeos. Um vídeo sou eu que estou te recomendando, já o outro vídeo é o YouTube que está te recomendando, mas qualquer um deles vai ser bênção para a sua vida. Muito obrigado por ter ficado até o fim, Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.